Olá pessoal, aqui é o professor Paulo Henrique, da disciplina de Meteorologia e Climatologia Agrícola, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre classificação climática. A gente tem que entender um pouquinho qual o intuito da classificação climática. É caracterizar em zonas aí que tenham características climáticas e biogeográficas relativamente homogêneas. Por que relativamente homogêneas? Porque não são completamente homogêneas, mas são parecidas. Então eu estou criando zonas aí, vamos dizer assim, que têm características climáticas e biogeográficas homogêneas ou relativamente homogêneas. Tá? Para isso eu utilizo os elementos meteorológicos e suas combinações. Sobre as classificações climáticas, nós vamos falar de duas, tá? A de Köppen e Jaeger, que elas consideram, tá, a sazonalidade e os valores médios anuais e mensais de temperatura do ar, precipitação e também levam em conta a vegetação local, tá, nativa, né? Então a gente tem aqui um exemplo, né? Ele coloca essas letrinhas aí para fazer a classificação climática. E o de Thornton-Waite, que leva em consideração o balanço hídrico, ou seja, a evapotranspiração e os índices pluviométricos. Tá? Vocês podem ver aqui, então, a gente tem um climograma aqui, né, representando o déficit hídrico e o excesso aqui, tá? Em milímetros de chuva aqui, isso relacionado com a evapotranspiração, certo? Então, a gente tem climas aí semelhantes e aqui a gente tem condições bem diversas, né? O que a gente pode dizer aí para vocês? Que o Köppen e Jaeger, eles classificam de maneira mais ampla, né? Estão vendo aqui, ó, várias regiões, aí, vastas regiões com o mesmo tipo de clima. Então, é uma classificação mais a nível macro, vamos dizer assim. E Thornton-Waite classifica, como ela classifica pelo balanço hídrico, né? Relação entre evapotranspiração e os índices pluviométricos e a capacidade de armazenamento de água no solo, é uma classificação climática mais local, mais detalhista, vamos dizer assim. Tá? Então, onde eu tenho uma mesma classificação para Köppen e Geiger, eu vou ter uma classificação diferente aí para Thornton-Waite. E aí a gente tem aqui o clima global pela classificação climática de Köppen, né? E aí vocês vão ver em alguns locais o pessoal falar Köppen e Jaeger, como eu falei agora há pouco. Por quê? Porque Köppen foi que criou a classificação e depois o Jaeger veio e melhorou essa classificação, então ficou Köppen e Jaeger, tá? Ou Geiger, depende de como é que vocês vão ver outras pessoas falando. E como é que eles classificam esse clima? Basicamente em climas tropicais que recebem a letra A. Estão vendo? Ó? Esses que estão mais puxados para o lilás aí, ó, que vocês podem ver que estão mais no centro aí, próximo da linha do Equador, né? A gente tem os climas secos, que são mais nos trópicos aí, estão vendo? Ó? Tá? Que são esses que são aqui com a letra B, que estão mais para o alaranjado. Os climas temperados, que são esses com a letra C, estão vendo aí, ó, que estão nesse verde aí, nesse tom mais esverdeado, tá? Que são esses climas aí, ó, que estão logo depois aí, ou muito próximos, ou entre os tropicais e os secos, né? Esse clima temperado é um pouco diferente. E os climas frios, que estão aqui representados em azul, estão vendo? Os climas frios aqui estão em azul, né? Tá faltando outro polo aqui nesse mapa, né? E por último, os climas polares, que estão aqui com esse cinzinha aí, ó, né? Um cinza puxado para o azul, estão vendo? Tá? Que estão basicamente nos polos e em montanhas aqui em regiões de altitude muito elevada, estão vendo? Tá? Aqui também estão em alguns pontos, né? Vamos falar então da descrição. O que quer dizer esse clima tropical? O que ele significa? Eles são climas megatérmicos com temperatura média do mês mais frio do ano, maior que 18 graus. Eles possuem estação invernosa ausente, ou seja, não tem essa estação de inverno. Por quê? Porque o mês mais frio está acima de 18 graus. Tem forte precipitação anual, né, classificado como superior à evapotranspiração potencial anual. Tá? O clima árido, seco aí, o que é? Esses climas secos, precipitação anual inferior a 500 milímetros, evapotranspiração potencial superior à precipitação. Contrário aqui agora, né? Tá? Não existem cursos d'água permanentes. Clima tipo C, temperado, né? São climas mesotérmicos, temperatura média do ar dos 3 meses mais frios
fica entre -3 e 18 graus Celsius. A temperatura média do mês mais quente tem que ser maior do que 10 graus Celsius. E as estações de verão e inverno são bem definidas. Tá? O clima D, que é o clima temperado ou continental, são climas microtérmicos. Temperatura média do mês mais frio do ar, tá? Do mês mais frio é abaixo de 3 graus, ou seja, não fica entre 3 e 18, ela é abaixo de 3. A temperatura média do ar do mês mais quente, ela deve ser acima de 10, igual esse aqui, tá? E as estações de inverno e verão são bem definidas, tá? Mesma coisa. E o clima glacial? São climas polares e de alta montanha, né? Como eu disse para vocês, alguns locais de alta altitude. Temperatura média do ar do mês mais quente é menor que 10 graus. Estão vendo como é que diferencia aí? Agora é menor que 10 graus. E a estação do verão é pouco definida ou inexistente. Tá? Então essas são as descrições básicas aí dos climas do grupo A, B, C, D e E. Vamos falar um pouquinho de cada tipo agora. Vamos falar do clima do grupo A. Tá? Então, a primeira letra, ela indica sempre o grupo, tá, gente? A e é sempre em maiúsculo, certo? Mas tem duas letras aqui. Essa segunda letra, ela indica o tipo de clima, para a gente dar uma caracterizada um pouco melhor no clima. Então, vamos lá. O que quer dizer, então, AF? A é um clima tropical, né, o grupo, e o F quer dizer que é um clima do tipo equatorial. Tá? Então, vocês vão ver que ele está aqui, ó, né? Nesse equador aqui, são climas mais chuvosos, né? Chove bem, tá? Do mesmo jeito do clima M, de monção. Estão vendo? Climas de monção, tá? E o clima AWAS são climas de savana, que é o nosso cerrado aqui do Brasil. A diferença é que no W a estação mais seca é no inverno e no S a mais seca é no verão. Tá? Então a gente tem aí o AW e o AS aqui juntos, certo? Estão entendendo aí? Todos eles estão nessa faixa aqui, muito próximo aí do Equador, né? Entre os trópicos, tá? E o clima B, tá? Então a gente tem BWK e BWH aqui, tá? E o BSK e BSH aqui. Qual que é a diferença, gente? Vamos lá. A gente já falou que a primeira letra indica o grupo, que é o B, a segunda letra indica o tipo, nesse caso é o W ou S, que está em maiúsculo aí, e a terceira letra, ela indica subtipo. É uma classificação um pouco melhor, para definir melhor o tipo de clima. Então a gente tem aí, por exemplo, um clima seco, B, árido, W, e quente, H, tá? Ou frio, K. Estão vendo? Então eu tenho locais onde tem um clima seco, mais frio e árido, e mais quente, mas também árido, certo? E do mesmo jeito aqui no S, né? Aqui não é totalmente árido, é semi-árido, tá? Se vocês prestarem atenção, vocês vão ver que a gente tem uma área bem grande aqui de semiárido no Brasil, tá? Quente, né? E aqui a gente tem um pontinho pequeno também de clima árido no Brasil, estão vendo? Árido quente, certo? Então, quando vocês forem estudar a classificação climática brasileira, vocês vão ver que existem essas classificações aí no Brasil também. E aí, vamos para o grupo C. Agora a gente já falou dos três tipos. Existe apenas a diferença em que os tipos B, né, e E, que a gente vai ver mais para frente, tem a segunda letra maiúscula, mas nos outros ele tem a segunda letra minúscula, assim como a terceira de subtipo. Tá? E a gente tem os tipos C, que são temperados, que podem ser sem estação seca, de inverno seco ou de verão seco. E aí eu tenho a subdivisão aqui, entre verão quente, verão fresco e verão frio, para todos eles. Tá? Então a gente tem esse clima temperado, tá bem distribuído aí no mundo, né? E se vocês prestarem atenção aqui, se a gente der um zoom aqui, aumentar para vocês verem, tá? Vocês vão ver as diferenças de cores aí dos climas, né? Estão vendo? Tá? Porque quando a imagem está muito longe, a gente não consegue ver direito, né? Como é que está aí o clima. É bem distribuído no mundo, certo? Nosso clima D, que é o nosso clima continental, tá? Ele pode possuir, não ter estação seca, melhor dizendo, ter um inverno seco, tá? E ter um verão seco. Ou seja, ele é um clima mais chuvoso, é um clima que o inverno é seco e o verão é seco. E do mesmo jeito,
do clima tipo C, eu tenho verão quente, verão fresco, verão frio, e uma classificação a mais aqui, inverno muito frio, tá? Para todos eles também. Então vocês percebam aí a classificação, né, no globo, no mundo, onde a gente tem esses tipos de clima, são mais próximos aí dos polos já, né? E a gente vai saindo aí do Equador e indo para os polos aí, ficando mais frio, né? Isso é conhecido de vocês já. E a gente tem o nosso último, a nossa última classificação, que é o tipo E, polar, que acontece onde? Nos polos, basicamente, e nas áreas de muita altitude, mas esse aqui é basicamente nos polos. A gente tem o clima tipo tundra e o clima tipo glacial. Tá? Então, se a gente ver aqui o EF, ó, mais escuro aqui, ó, esses mais escuros, que é o nosso clima glacial, e o clima tipo tundra, ele é bem pouco aqui, ó, tá vendo? A gente tem aqui um pouquinho de clima tipo tundra, né? Aqui nesse outro pedacinho aqui, ó, tá? Estão vendo? Esse mais clarinho aí, certo? Aqui, ó, clima tipo tundra. Então, ele é espalhado aí pelo globo também, mas é só em locais de extrema altitude, né? A gente tem um pontinho aqui, e o clima polar glacial, basicamente a gente só tem mesmo nos polos, tá vendo? E como é que ficaria então uma junção de todos esses climas? Aqui estão todas as letrinhas, ó, tá vendo? Então eu tenho, no caso aqui, ó, AW, né? BSH, tá? BWH. A gente tem essa classificação aí espalhada pelo mundo. E vamos dar uma olhadinha um pouquinho melhor no Brasil, né? Como é que são os climas do Brasil? O Brasil tem climas tipo do grupo A, B e C, estão vendo? E aí, claro que tem as subdivisões, né? A gente tem locais mais úmidos, onde a gente tem estação seca mais curta, a gente tem o inverno seco, o verão seco, enfim. Tá? A gente tem essas classificações aí mais bem definidas quando a gente aumenta o zoom, vamos dizer assim, no mapa e consegue perceber melhor aí, ó, essas classificações. Como eu disse, vocês estão vendo aí que tem uma grande área aqui de um tipo de clima só, né? Estão vendo? Por quê? Porque quando a gente estuda a classificação de Köppen-Geiger, ele tem essa característica, né? Eu estou enquadrando aqui em climas próximos, né? Semelhantes, como eu disse, tem uma proximidade, mas não são idênticos. Tá? E ele leva em consideração, então, a vegetação e a temperatura. Então, pela vegetação aqui, eu consigo definir também melhor esse tipo de clima.